Olá! Tramita desde 2011 na Câmara dos Deputados o projeto de lei do Executivo que estabelece os direitos e deveres de usuários e provedores da internet. O Marco Civil envolve muitos interesses e há muita divergência. Depois de longos debates, a proposta é a primeira na lista de projetos do Executivo com urgência constitucional que trancam a pauta do plenário. A votação está prevista para os próximos dias. Para debater este tema tão polêmico, eu converso agora com o deputado Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro. Eu sou Carla Bisol e você acompanha o Palavra Aberta, uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Deputado, obrigada pela presença. Um dos principais pontos de debate, de conflito, é em relação à neutralidade da rede. O senhor poderia explicar melhor o que acontece? Por que há tanta divergência nesse ponto? Olha, Carla, o Marco Civil da internet é uma legislação extremamente avançada e democrática, um verdadeiro estatuto dos cidadãos na internet, né? Sobre direitos, garantias dos cidadãos. Uma dessas garantias é que haja a chamada neutralidade da rede, ou seja, que quaisquer cidadãos possam acessar as informações em condições absolutamente isonômicas, em condições absolutamente iguais a de quaisquer outros cidadãos. Ou seja, a neutralidade impede que provedores de rede, por exemplo, que são as empresas de telecomunicações, possam fazer acordos com provedores de conteúdo para favorecer o trânsito de determinadas informações, em prejuízo, naturalmente, de outras informações que teriam mais dificuldade de transitar na internet, portanto, trafegariam de maneira mais lenta na internet. Então, a neutralidade garante que todos os cidadãos possam acessar as informações sem qualquer tipo de discriminação. Isso gerou muita polêmica, porque as próprias empresas de telecomunicações queriam ter direito de celebrar acordos, dando preferência a este ou aquele provedor de conteúdo. Um provedor que venda, por exemplo, vídeos na internet poderia trafegar seus vídeos mais rapidamente na internet. Ora, se ele trafega mais rapidamente, outras informações terão que necessariamente trafegar mais lentamente, não terão esse caráter preferencial. E isso a neutralidade impede. O senhor acha que se chegou a um acordo para poder votar nos próximos dias? Eu acho que chegamos a um acordo. As empresas de telecomunicações tinham opinião de que o texto, tal como estava redigido, poderia ser entendido como proibitivo delas poderem contratar os serviços de acesso à internet segundo a velocidade contratada ou segundo o volume de dados mensal. Isso não era propósito da neutralidade. Então, a partir de dezembro, quando se estabeleceu um grande entendimento entre todos, se explicitou esse direito para as empresas de telecomunicações, como também outros aspectos da legislação foram adequadamente redigidos. O problema da guarda de dados ou guarda de informações que possam ser utilizadas para fins, por exemplo, de apuração criminal. Essas informações, naturalmente, devem ser guardadas em lugar seguro e só podem estar disponibilizadas mediante uma autorização judicial. Tem que haver um juiz que expressamente, diante de um requerimento de autoridade apropriada, possa autorizar o acesso a essas informações. O segundo ponto polêmico é em relação aos data centers dos provedores que ficam fora do país, que eles deveriam ter esses dados no Brasil. Como é que se resolve essa questão? Olha, a ideia do armazenamento de dados no Brasil, que foi uma ideia também muito polêmica, não é exatamente para impedir que esses dados possam ser acessados, porque muitas vezes empresas internacionais, eu vou citar uma delas, o Facebook, o Google, normalmente tem dados armazenados em muitos lugares do mundo, né? Então, as suas informações do Facebook podem estar, num determinado momento, armazenadas nos Estados Unidos. E uma legislação que obrigue
essas informações estarem armazenadas no Brasil, não impedirá, portanto, Isso o acesso. não é garantia de sigilo. Mas o que ela garante é a prevalência da legislação brasileira sobre essas informações. Ou seja, pelo fato desses dados estarem armazenados em território brasileiro, quando houver necessidade de acesso mediante decisão judicial a esses dados, as empresas não poderão alegar que elas obedecem a uma legislação de um outro país, porque aqueles dados estão em território brasileiro e, portanto, poderão ser objeto de acesso para fins de investigação criminal. Claro, sempre com decisão judicial. E, além disso, o armazenamento de dados no Brasil também estimula investimentos no Brasil, geração de empregos qualificados também. A legislação diz o seguinte: o governo brasileiro poderá exigir, não é impositiva de caráter, em caráter inicial, poderá exigir o armazenamento de dados em território brasileiro. Deputado, há uma lista de direitos dos usuários a partir desse projeto. Sigilo, melhor qualidade na conexão, informações claras nos contratos, manutenção da qualidade do serviço, não fornecimento de dados a terceiros. É uma lista enorme que passam a ser direitos dos cidadãos. O senhor acredita que com essa lei a gente vai conseguir cumprir isso? Sem sombra de dúvida. Isso é um grande avanço. É importante que os cidadãos saibam dos seus direitos na internet. Por exemplo, existem muitas empresas que coletam informações dos cidadãos de maneira não muito explícita, suas preferências, seus locais de viagens, seus deslocamentos diários, sem que o cidadão saiba, e utilizam essas informações depois para vender produtos, né? Evidentemente, as informações dos cidadãos, que são informações privativas desses cidadãos, só podem ser acessadas mediante uma autorização explícita desses cidadãos. É isso que está dito nessa nova lei. E, portanto, as empresas não poderão mais celebrar com os cidadãos aqueles contratos que você tem uma quantidade imensa de artigos, de palavras, que ninguém lê. Você clica aquele aceito e aí vem essa espécie desse contrabando de informações. A legislação veda esse tipo de contrato que não torna explícita a autorização do cidadão para que suas informações sejam acessadas pelo provedor. Em termos de tecnologia, o senhor acredita aí com a banda 4G a gente vai ter uma qualidade melhor de trafegabilidade da internet? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós vamos expandir muito a rede de internet. Vem aí a banda de 4G também funcionando na faixa de 700 MHz, que é a faixa hoje ocupada pela televisão analógica. Como a televisão analógica está se transformando em TV digital, ela vai liberar uma faixa de frequências importante, que é uma faixa que permite um alcance maior e, portanto, uma melhor qualidade do sinal para muitos cidadãos e cidadãs. Com isso, as pessoas vão poder acionar aplicativos na área de educação, de saúde, de compras e tantos outros que possam beneficiar os cidadãos. Que ninguém mais vive sem a internet, mas tem muita gente que ainda tem receio de colocar o número do cartão de crédito, fazer uma operação bancária. Eu diria que as pessoas têm que ter realmente muito cuidado. Né, ao utilizar a internet, sempre se assegurar de toda a segurança. Evidentemente que o Marco Civil na internet define o que é prática criminosa também, de acesso às informações. Evidente que ninguém pode acessar a informação bancária de ninguém sem prévia autorização. Enfim, isso se constitui em prática verdadeiramente criminosa. Agora, é preciso, então, divulgar essas informações para que os cidadãos possam exercer plenamente esses direitos. E, de outro lado, para que eles possam utilizar muito a internet. A internet está se transformando num serviço absolutamente essencial para os cidadãos. Quase como o serviço de abastecimento de água, o serviço de fornecimento de gás ou de energia elétrica. Porque muitas informações, muitas atividades econômicas estão migrando para a plataforma da internet. E a internet se torna algo muito amigável, muito fácil de ser acessado e, portanto, facilita muito a vida dos cidadãos. Às vezes você quer obter um determinado documento, você não precisa mais se deslocar até uma repartição pública, por exemplo, para acessar aquele documento. Você pode acessá-lo através da internet. Eu cito como o grande exemplo, inclusive, que
e nos enche de orgulho dos brasileiros, o imposto de renda transmitido, elaborado e transmitindo através da própria internet. E somente pela internet, É verdade. Não existe outra forma. Isso é uma facilidade Deputado, importante. A gente torce muito para que esse projeto, esse grande marco civil da internet seja votado e que beneficie o cidadão. É verdade. Vamos trabalhar não só para votá-lo, mas para colocá-lo em prática plenamente como direito de todos os cidadãos e cidadãs. Obrigada, deputado Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro, pelas suas informações. O Palavra Aberta fica por aqui. Eu sou Carla Bisol e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá.